Olá, amigos do Automotor. Todo apaixonado por automobilismo já ouviu falar de Jim Clark, o principal nome da Fórmula 1 nos anos 60. O que ele conquistou naquela década, enfrentando pilotos como Jack Brabham, Graham Hill, John Surtees e Jack Stewart, entre outros, faz com que ele seja lembrado como um dos melhores de todos os tempos. Por 5 anos, foi dono do recorde de vitórias na Fórmula 1, superando Juan Manuel Fangio. E ainda é dele, Clark, por exemplo, o maior número de Grand Chelems, quando o piloto faz a pole position, a melhor volta e vence a corrida de ponta a ponta. Foram 8 no total, marca que jamais chegou nem perto de ser igualada. A passagem curta, intensa e vitoriosa de Jim Clark você vai conferir agora no 8º episódio da nossa série Lendas do Automobilismo. Filho de fazendeiros escoceses, James Clark Jr. teve uma infância pacata, como caçula de uma família de 5 crianças, sendo ele o único menino. A vida tranquila no campo deu lugar à paixão por velocidade quando se aproximou dos centros urbanos para a continuidade de seus estudos. Foi lá que começou a disputar ralis e subidas de montanha com o próprio carro. Na época, já era tido como um piloto muito talentoso, agressivo e bastante destemido. Mas até aí, sem grandes pretensões na carreira. A vida dele mudaria de verdade aos 22 anos de idade, no Boxing Day, que é o feriado britânico de 26 de dezembro, originalmente criado para a entrega de presentes às famílias e crianças carentes. Naquele dia, no final de 1959, Jim Clark disputou uma prova de 10 voltas no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra, pilotando um Lotus Elite, modelo de rua. Chegou em segundo lugar, logo atrás de um tal de Colin Chapman, simplesmente o dono da Lotus e um dos maiores gênios da engenharia. Ciente do potencial de Clark, o Chapman o convidou para pilotar na sua equipe na Fórmula Júnior, que se propunha a ser a nova categoria de base da Fórmula 1. Isso porque era um período de breve declínio da Fórmula 2. Graças a essa parceria com o Colin Chapman, a partir dali nasce uma nova lenda do automobilismo, um sujeito chamado Jim Clark. Antes de seguirmos com a história deste grande ídolo meu e de qualquer um que tenha lido as histórias sobre os primeiros anos da Fórmula 1, lembro a vocês que quem oferece este conteúdo no canal é o Autocompara. Na hora de proteger você e seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado, de um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. Na Fórmula Júnior, Jim Clark foi campeão já em 1960, vocês se lembram que ele tinha entrado no ano anterior, e teve a chance de estrear na Fórmula 1 naquele mesmo ano. A Lotus o escolheu como substituto de John Surtees, que na época ainda era piloto de motocicletas e priorizava as corridas sobre 2 rodas que o obrigavam a ficar ausente em boa parte do calendário da Fórmula 1. Ele se dividia entre motocicleta e a Fórmula 1. A estreia de Clark foi no GP da Holanda, em Zandvoort. Não terminou a corrida por problemas de transmissão. E os primeiros pontos vieram no GP da Bélgica e logo depois o primeiro pódio, 3º lugar em Portugal. Paralelamente à campanha na Fórmula 1, o Clark se aventurou nas 24 horas de Le Mans e foi 3º colocado ao volante de um Aston Martin. Estava claro que o Colin Chapman havia feito a escolha certa. Clark chegou a brigar pelo título mundial já em 1962, mas por um vazamento de óleo, ele teve que abandonar o GP da África do Sul faltando 20 voltas para o final, e era a corrida que decidia o título. E foi isso que abriu caminho para o primeiro dos 2 títulos do inglês Graham Hill, então piloto da BRM, equipe também inglesa.
Esta decepção seria compensada por uma caminhada histórica no ano seguinte, em 1963. Clark foi campeão, vencendo 7 das 10 corridas que compunham o campeonato. O número de vitórias só foi superado 25 anos depois por Ayrton Senna, em 1988. Naquela temporada, o Senna ganhou 8 provas, mas o campeonato já tinha então 16 corridas no ano. Portanto, na média, o número de Clark continua imbatível. 7 vitórias em 10 provas significam que ele simplesmente venceu em 70% do campeonato. E naquele grande ano de 88 do Senna, as 8 vitórias significaram 50% das etapas. Além disso, o título mundial de Clark de 1963 foi o primeiro da Lotus na Fórmula 1. E a temporada ficou marcada também por uma das atuações mais brilhantes do piloto escocês. Foi no GP da Bélgica. Largando em 8º lugar, ele assumiu a liderança e colocou uma volta em quase todo o grid, exceto no Bruce McLaren, que mesmo assim chegou em segundo, mas quase 5 minutos atrás. Na época, o circuito de Spa, é bom lembrar, tinha 14 quilômetros. Outro momento de destaque foi a participação nas 500 milhas de Indianápolis, que não mais faziam parte do calendário da Fórmula 1, mas que nunca deixaram de ser uma das joias da coroa do automobilismo, juntamente com o GP de Mônaco e as 24 horas de Le Mans. Nas 500 milhas, Jim Clark chegou em segundo lugar atrás do norte-americano Parnell Jones, sem contar que houve uma grande controvérsia nessa prova, porque o regulamento, por questão de segurança, exigia a desclassificação de carros que estivessem com vazamento de óleo. E era o caso do carro de Parnell Jones. Mas a direção de prova foi convencida pelo chefe da equipe do norte-americano a não aplicar a regra, porque o problema aconteceu durante uma parte da prova, mas parou de vazar. Tudo indica ter sido uma decisão parcial para impedir que um carro britânico, com piloto britânico, vencesse uma prova tradicionalmente dominada pelos norte-americanos. Mas Colin Chapman não aceitou pacatamente o resultado e nem as justificativas, e saiu fazendo acusações de que os americanos tinham mesmo beneficiado o piloto da casa. Sem dúvida, foi mesmo uma decisão bem estranha. A Lotus tentou ganhar as 500 milhas de novo em 1964, mas aí o Clark foi traído por uma das invenções da própria equipe. Colin Chapman conseguiu, com a Dunlop, um composto de pneu extremamente rápido para a classificação, tanto que o Clark fez a pole position. O problema é que o regulamento exigia que os pneus usados na prova fossem da mesma especificação do treino de classificação. E na corrida, o composto da Dunlop não aguentou. Um pneu explodiu na volta 47, danificou a suspensão e Jimmy, como ele era chamado, teve que abandonar. Naquele ano faltou sorte também na Fórmula 1. O Clark perdeu o campeonato de 64 na penúltima volta do GP do México. Travou o motor e o John Surtees foi campeão pela Ferrari. Era um grande feito de Surtees, o primeiro e único campeão mundial de motos e de Fórmula 1. No caso da Lotus, não havia dúvidas de que eles mereciam mais um título e também uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis. E acabaram conseguindo tudo isso de uma só vez, em 1965. O título da Fórmula 1 veio com algumas atuações brilhantes, como em Silverstone, onde a Lotus de Clark tinha um vazamento de óleo e ele teve que adotar a técnica de desligar o carro nas curvas de alta e religar nas retas. Foi a forma de evitar uma quebra. Claro que hoje em dia o piloto seria desclassificado, mas naqueles primeiros anos de Fórmula 1, praticamente tudo era permitido, desde que o motor obedecesse o regulamento limite de 1.500 cilindradas, ou 1.300 no caso de motor sem compressão. E ele só pôde fazer isso porque tinha mais de 30 segundos de vantagem sobre o Graham Hill. De novo, a disputa final foi contra o Hill, que tinha problema com os freios naquela corrida. E a tática de Jimmy acabou dando certo.
Ele perdeu bastante tempo com aquilo, mas ainda recebeu a bandeirada com cerca de 3 segundos de vantagem. Faltava a missão de vencer em Indianápolis, e para tentar pela terceira vez, ele foi obrigado até a abrir mão de disputar o GP de Mônaco, que quase sempre acontece no mesmo fim de semana. Mas dá para dizer que valeu muito a pena. O Clark teve um domínio absoluto nos Estados Unidos, liderou 190 das 200 voltas da corrida e essa vitória quebrava alguns tabus. Ele foi o primeiro piloto não americano a ganhar as 500 milhas em quase meio século. O último havia sido o francês Gaston Chevrolet, em 1920. E ainda tem o recorde de ser o único piloto a vencer o Mundial de Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis no mesmo ano. Em 1966, a liberação do uso dos motores de 3 litros deixou a Lotus meio perdida, fazendo uma série de apostas erradas. Uma delas foi o motor BRM de 16 cilindros, que nada mais era do que 2 motores de 1.5 de 8 cilindros, um junto do outro. Mesmo usando um equipamento cheio de problemas, o Clark ainda conseguiu vencer uma corrida em Watkins Glen, nos Estados Unidos. As coisas melhoraram a partir de 67, quando a equipe acertou no projeto do Lotus 49 e trouxe o motor Ford 3 litros V8, dando ao Clark 4 vitórias e o terceiro lugar no campeonato. Mesmo nas provas em que não venceu naquele ano, ele deu show. Foi assim no GP da Itália, onde estava liderando a corrida, sofreu um furo de pneu e perdeu uma volta. Ele não apenas descontou essa volta perdida, como assumiu a liderança e estava prestes a vencer quando sofreu uma pane seca na última volta. Depois de mostrarem tanta força, é claro que o favoritismo para 68 era de novo da Lotus e de Jim Clark. As expectativas até foram confirmadas com a vitória na prova de abertura do campeonato na África do Sul. Mas esse já era o fim da trajetória de Clark na Fórmula 1. É que, como havia um intervalo de 4 meses entre a primeira e a segunda corrida, os pilotos procuravam disputar provas extracampeonato ou mesmo de outras categorias, para não ficar inativo, continuar correndo e ainda recebendo prêmios em dinheiro. Na época, os valores dos contratos entre pilotos e equipes eram bem pequenos. O que valia mesmo era o prêmio em dinheiro que as corridas davam. Em abril, Jim Clark tinha 2 opções: correr os 1.000 quilômetros de Brands Hatch com um carro de turismo ou disputar a prova de Fórmula 2 em Hockenheim, na Alemanha. Por conta de um pedido da Firestone, a fabricante de pneus, ele acabou indo para Hockenheim. O evento seria disputado em 2 baterias e já na 5ª volta da primeira, Clark perdeu o controle do carro e atingiu as árvores que cercam a parte da pista que era chamada de Floresta Negra, e ele morreu enquanto recebia atendimento dos médicos. O acidente nunca foi totalmente esclarecido, mas a versão mais aceita é de que a batida teria sido resultado da explosão do pneu traseiro. A notícia foi devastadora para a Fórmula 1, que perdia ali o seu maior ídolo da época, desde a aposentadoria de Juan Manuel Fangio. O companheiro de Clark naquele ano era Graham Hill, aquele que tinha sido adversário dele muitas vezes e tinha assinado com a Lotus naquele ano. E o Hill ganhou então seu 2º campeonato mundial com aquele carro, a Lotus 49, e acabou dedicando a conquista a Jim Clark. Ainda hoje, Hockenheim possui um memorial em homenagem a ele, mas como essa parte da Floresta Negra deixou de ser pista, o acesso ao local ficou muito difícil. Observando os números da carreira do Jim Clark, um fato curioso é que ele só chegou em 2º lugar uma vez na vida na Fórmula 1, que foi no GP da Alemanha de 63, disputado em Nürburgring. A média de vitórias dele é a 3ª maior da história. Perde apenas para o Fangio e para o Ascari. E se a gente considerar apenas as corridas que o Clark terminou, ele ganhou metade delas, sem contar as 18 vitórias em corridas não oficiais da Fórmula 1, porque estas não são contabilizadas.
São estatísticas realmente impressionantes que mostram o alto nível de competitividade e agressividade, justificando a imagem que ele criou e que é celebrada até hoje. Jim Clark é lembrado também pela incrível capacidade de guiar qualquer carro de corrida, em qualquer lugar. Nós falamos aqui das conquistas na Fórmula 1 e na Indy, mas ele também foi tricampeão da Tasman Series, que era um campeonato muito forte que usava modelos antigos da Fórmula 1 e era realizado na Oceania. E o Clark ganhou o British Saloon Car, categoria de carros de turismo na Inglaterra, em 1964. Eu me lembro de um fato importantíssimo que fiquei sabendo através da minha leitura da revista Autosport. É que em um fim de semana de GP da Inglaterra, em Silverstone, o Clark disputou 5 corridas com diferentes carros e venceu todas, inclusive o próprio GP. E já que estamos fazendo esse resumo de tudo o que o Jim Clark conquistou, que tal dar uma olhada nos números absolutos da carreira dele na Fórmula 1 e comparar com o nosso próximo personagem? É hora do nosso quadro Atualiza by Autocompara. Jim Clark, corridas 72, poles 33, vitórias 25, pódios 32, melhores voltas 28, títulos 2, 63 e 65. Próximo piloto, corridas 99, poles 17, vitórias 27, pódios 43, melhores voltas 15, títulos 3. Essa também está muito fácil, hein? E para quem quiser mais uma dica, eu posso dizer que ele tem uma coisa importante em comum com o Jim Clark. O que será, hein? Vamos lá. Agora é com vocês. Participe com a gente nos comentários. E antes de terminar o vídeo, eu quero dar um recado importante para vocês. No episódio de Dicas do Regi by Autocompara de hoje, vamos falar sobre mais um assunto relacionado à sua segurança e à importância de contar com um bom seguro auto. O sinistro, muita gente confunde esse termo relacionado apenas com acidentes, mas na verdade não são a mesma coisa. Apesar do nome um pouquinho assustador, sinistro é qualquer tipo de imprevisto que pode ocorrer com você e seu veículo, e que são cobertos pelo seu seguro auto. Por isso, acidentes e sinistros não são a mesma coisa. É muito importante saber o que fazer caso você sofra um sinistro. Normalmente, não são situações muito agradáveis de se lidar, e quanto mais rápido conseguir resolver, melhor. Mas caso ocorra, é importante sabermos como lidar com aquilo. É necessário que seja registrado um boletim de ocorrência detalhando o imprevisto, os danos e os envolvidos. Agora podem estar se perguntando, para que serve este boletim? Bom, é com base nele que a seguradora irá avaliar como será o reparo do seu veículo e até mesmo se ele pode de fato voltar às ruas. Enquanto alguns sinistros não geram danos no funcionamento do seu carro, outros podem sim causar danos irrecuperáveis, tornando-se um risco ainda maior para a sua segurança e de outras pessoas. Também é legal ficar de olho nos carros recuperados de sinistro. Eles são chamados de carros sinistrados. São veículos que sofreram um sinistro grave e, por conta disso, foram tirados de circulação. Mas algumas pessoas reformam estes carros e vendem por um preço muito atrativo. E é aí que mora o perigo. Além de trazerem riscos à sua vida, não será possível fazer seguro desses carros. Então é muito importante ficar de olho na hora de comprar carros seminovos, verificando se são sinistrados ou não. E é muito fácil verificar o passado de qualquer veículo. Você pode checar o número da placa no site do Detran, consultar os documentos através de certificados de segurança ou, em alguns casos, solicitar uma vistoria mesmo para checar as condições do automóvel. Sinistros podem ser evitados com precauções de segurança, mas em momentos
que forem inevitáveis, é importante contar com uma seguradora e uma corretora que possam, de fato, ajudar. Para garantir que você tenha esta proteção, conte com Autocompara. Isso para encontrar as melhores ofertas e pacotes que atendam às suas necessidades e às de seu veículo. Espero que tenham aproveitado nossas dicas e olha, nos vemos no próximo episódio. Então, um grande abraço a todos, obrigado e tchau!